Mateus 7:7. Mateus 7:7. Mateus 7,7 diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. E qual dentre vós que é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe o peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Pode assentar-se. Agora eu vou fazer novamente essa leitura numa outra versão. Eu quero que você preste atenção. Ela diz assim: peçam continuamente, e lhes será dado. Continuem procurando, e vos acharão. Continue batendo, e a porta lhes será aberta. Pois quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Sempre tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Eu vou repetir esta última parte. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados. Pega esse mistério para ti, meu irmão. Pois isso resume o ensino das leis, da Torá e dos profetas. Irmãos, eu buscando o que trazer nesta noite, o Senhor me deu uma mensagem. O Senhor me deu uma base, eu comecei a estudar esta base. E hoje à tarde o Senhor mudou algumas coisas. Ele sempre faz isso comigo. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre honrar. Sobre como você gostaria de ser tratado, você deve tratar o teu irmão. Eu quero dizer para você nesta noite que você deve honrar a quem merece honra. E antes de iniciar eu não sou muito de fazer isso, mas eu quero aqui agradecer a vida de uma pessoa que está aqui. De um amigo de muitos anos. E eu já explico por que eu quero honrar a vida dele, que é o Edmilson. Edmilson, que chegou aqui há alguns dias, né? Está congregando aqui há pouco tempo, ele e sua família, abençoada. Por que eu quero honrar ele? Porque a primeira experiência que eu tive com Deus, a primeira vez que quando Deus me deu o dom de profecia, eu profetizei, foi com ele. Ele era meu líder. E eu não me lembro nem se na época ele era de fato líder, mas eu andava muito com ele. Nós orávamos muito, e eu aprendi muito com ele no início. E eu quero honrar a vida dele hoje. Eu louvo a Deus a vida dele porque ele me ensinou muitas coisas. Eu olhava muito para ele. E a primeira luta que eu tive com Deus foi por causa dele.
Então é lição em cima de lição, né? Mas eu quero que você entenda, por que ele? Porque Deus chamou ele como profeta. E por um longo tempo eu comecei a andar com ele. E eu comecei a aprender com ele muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi orar. Porque até então eu não era de oração. Mas ele só queria convidar nós para sair para orar. A saída dele é a oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu, vamos lá então. E a primeira vez que Deus me usou foi para falar algo para ele. A primeira profecia que Deus me deu foi para ele. Eu não tinha muito entendimento na época e eu comecei a lutar. Eu digo, não, mas eu não vou. Isso foi na sala da casa do meu pai. Eu me lembro como se fosse hoje. Tudo aquele cenário eu me lembro como se fosse hoje. E quando Deus falou, o Espírito Santo falou, vai lá e diz assim, assim, assim para ele. Eu quero que tu diga isso para ele. Eu digo, rapaz, Deus, para ele. Que eu tinha ele como meu líder, como o cara que eu, quando eu crescer, queria ser como ele. E, irmãos, eu comecei a lutar. E eu disse, Senhor, mas não vou. E quando eu disse não vou, uma mão veio nas minhas costas, eu olhei se tinha alguém me empurrando e não tinha ninguém me empurrando. Mas eu sentia uma mão me empurrando, quando eu vi eu já estava na frente dele. Eu disse, meu Deus, manda te dizer assim, 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 assim. E era exatamente confirmando aquilo que ele tinha pensado minutos antes. Irmãos, aquilo para mim foi uma primeira experiência com Deus, no sentido de um dom que Deus tinha me dado. E a partir dali, o Senhor começou a trabalhar no meu ministério. Então, o meu ministério se deu início ali, lá dentro, na sala da casa do meu pai. Não foi num púlpito, não foi numa grande igreja, não foi. Foi na casa, onde eu morava. Na sala da casa, numa oração. E aquilo para mim marcou muito, e eu até hoje eu lembro, daí quando eu conversei com ele, disse, Edmilson, na virada do ano eu conversei com ele, eu sentei com ele, tivemos bastante tempo de conversa, fazia muito tempo que a gente não sentava e conversava, e eu lembrei isso dele, para ele, não em detalhes, mas eu lembrei dos acontecidos, e eu quero dizer que o Senhor, Ele tem dons para te dar. O Senhor, Ele tem ministérios para levantar. E nós estamos no ano da abundância. E eu começo dando esse testemunho, dizendo que eu era um jovem que tinha em torno dos 18, 19 anos. Me criei na igreja. Mas eu era um mero espectador. Até que um dia eu disse, não, eu vou provar esse negócio. Esse negócio que eu via muito, mas eu não fazia nada. E quando você faz uma proposta dessa para o Senhor diz, rapaz, então é agora que tu vai ver. Se tu quer provar, eu vou te dar algo para te provar. E o meu ministério, ele começou assim, na sala da minha casa. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer levantar o seu ministério, quer iniciar o seu ministério, mas muitas vezes nós estamos trancados. Muitas vezes nós estamos com medo do que o Senhor pode fazer. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida abundante? Irmão, quando alguém te perguntar se você quer ter uma vida abundante, abre a goela. Você quer ter uma vida abundante, meu irmão? Então seja abundante. Você tem que ser antes de ter. Para você conquistar a abundância, você tem que ser abundante. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso nesta noite. Que o Senhor me trouxe alguns versículos e eu quero falar um pouquinho que para nós sermos abundantes nós precisamos ter 3 coisas.
Eu digo 3 coisas básicas. Na realidade, nós temos que ter a palavra toda na nossa vida. Mas eu quero dar início a três pontos que nós temos que ter cuidado. E o primeiro ponto eu quero falar sobre obediência. Você quer ter abundância, você tem que ser obediente. Você quer ter abundância, você tem que ser sábio. Você tem que buscar sabedoria do Senhor. Porque quando o Senhor te der abundância, você tem que estar preparado para saber o que você vai fazer com essa abundância. Porque senão a abundância ela termina também. E você tem que ter paz, porque a palavra de Deus ela diz que a paz excede todo o entendimento. E eu quero falar para você que vivemos em tempos complicadíssimos, meu irmão. Como diz alguns, tempos sombrios. E nós temos que começar entendendo que nós estamos vivendo em tempo de guerra. Guerra espiritual, guerra onde um exército que está muito bem municiado, que vem do inferno, ele corre. A palavra de Deus diz que eles correm mais do que os da luz. E a palavra que diz. Como diz o outro, né? O crime, ele é organizado. Eu quero trazer nesta noite um pouquinho sobre esse assunto. Irmão, se você entrar em Josué 1:8, até peço para o Leonardo colocar ali Josué 1:8. Irmãos, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a vida de alguns homens. O primeiro homem que eu quero falar é sobre Moisés. Moisés, ele foi um homem, um hebreu. Da sua família ele era o mais novo. Arão e Miriam já tinham nascido. E nasce Moisés. Moisés, ele nasce em um tempo onde tudo era para dar errado. Mas Deus aponta para ele dizer: tu é o que vai fazer tudo dar certo. Então ele nasce num tempo de contradição, num tempo de guerra. Ele nasce num tempo de perseguição ao povo. Onde morre um faraó, vem um outro faraó e diz assim, ó, quem é José? E o faraó anterior tinha o maior respeito por José. Então aquele homem, ele já nasce sendo perseguido. Mas o Senhor, ele vai trabalhando no caminho de Moisés, e Moisés, ele para no palácio de Faraó, no palácio do perseguidor, e nasce, e cresce ali. Depois ele tem que ir embora. Eu vou resumir a história, porque eu quero falar de alguns acontecimentos na vida de Moisés, até ele se tornar o que Deus queria que ele fosse. E é isso que eu quero que você entenda. Hoje não, de repente não é aquela mensagem para você sair voando, para você pular, mas é para você se acordar. É para você crer, é para você entender que o Senhor tem um propósito na tua vida. Você não está aqui a passeio. Você não veio à terra para passear, você veio à terra com uma convocação para uma guerra. E o Senhor vai te fazer vitorioso. Mas entenda que para você ter vitória, você tem que guerrear. Você vai lutar para ser vitorioso. Então, Moisés, ele se cria no palácio. Depois da sua adolescência, ele tem que ir embora. Ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque ele mata um egípcio. Um egípcio que estava oprimindo um hebreu. Quando começou as opressões, ele vai lá e mata um egípcio. E foge. E quando ele foge, quando ele vai embora, também acontecem outras coisas, como a palavra relata, irmãos, por que a palavra relata algo tão simples que acontece com Moisés? Porque a palavra relata em um período da vida de Moisés, que ele está lá com Jetro, e ele está cuidando das ovelhas. Ele é um pastor, ele cuida das ovelhas, ele está em treinamento de liderança.
E ele, naquele treinamento, chega uma ovelha próxima, ele olha aquela ovelha e ele está cuidando das suas, ele guarda as ovelhas, vai lá, busca aquela ovelha, trata ela, dá água, dá tudo, dá comida para ela e fortalece aquela ovelha. Depois acontece que as filhas de Jetro, elas estão perto de um poço e elas estão sendo maltratadas por alguns pastores. Entenda bem, elas estão sendo maltratadas por alguns pastores. E quando ela é maltratada por aqueles pastores, quando elas estão sendo maltratadas por aqueles pastores, Moisés chega e bota ordem no negócio. E salva elas daqueles homens. Eu quero... Josué diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farão prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está falando que nós não devemos se apartar da palavra do Senhor, nós não podemos se apartar das leis do Senhor. Irmãos, as leis do Senhor, toda a palavra do Senhor, ela é resumida em leis. Leis. Nós não vivemos, engano é quando nós achamos que vivemos no tempo da graça, onde a lei foi abolida, mas a palavra diz que a lei não foi abolida. A lei não foi abolida e Yeshua, quando Yeshua vem à terra, ele dizia: eu não vim para o fim da lei. Eu não vim para, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumprir a lei. Para mostrar para vocês que tem como fazer sim. Tem como cumprir a palavra sim. E Moisés era um homem que já estava com a palavra. Ele seguia leis. Ele era um hebreu. E ele entendia isso. E quando Deus chama ele para... algumas traduções falam em sarça ardente, né? E outros falam somente em arbusto. Mas é uma arvorezinha que pega fogo. E aquilo ali não se consome. E daí Moisés chega e Deus fala o que para ele primeiro? Ei, Moisés, aqui é descalço, porque este lugar aqui é santo. Mas sabe por que aquele lugar ali era santo? Porque o santo de Israel estava naquele lugar. Ele tornava aquele lugar santo. Porque depois não se fala mais sobre isso. Entenda que onde você está tem que ser santo. As pessoas acham que santidade está em cima de um púlpito. Ah, desce aqui, pastor, eu não quero subir aí porque aí é santo. Meu irmão, aí embaixo também é santo. Sabe por quê? Porque tem santo aqui. Porque tem pessoas que estão buscando a santidade. Entenda que você torna o lugar santo. Sabe por quê? Porque você é santo. Temos que entender que nós devemos ser para depois ter. E Moisés, ele já era um líder. Antes desta conversa que ele tem ali naquele momento com Deus. E você, pasmem você, mas alguns rabinos dizem que Moisés conversou com Deus. Deus usou 7 dias naquela conversa. Não foi uma conversa rápida. Deus teve que 7 dias convencer Moisés de ser o libertador daquele povo. Sabe por quê? Porque quem um dia vai se tornar, nunca quer ser. Ah, eu quero ser pastor. Eu vou ser pastor, mas quando eu for pastor, eu vou orar. Quando eu for pastor, eu quero estar em monte. Quando eu for pastor, eu quero abençoar, eu quero tratar as ovelhinhas, eu quero cuidar das ovelhinhas. E agora quem está fazendo nada? Porque quando eu for pastor, quando eu tiver o título de pastor, irmão, você nunca vai ser pastor. E se for, vai ser um mau pastor. Porque você tem que entender que você tem que primeiro viver aquilo que você quer ser. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você quer abundância? Viva abundante. E o segredo está aqui, irmão. A abundância está na palavra do Senhor.
ela te torna abundante. Ela quer que você seja abundante. Em João 14, 21. João 14, 21. Diz assim: quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Sabe o que está falando aqui? Aquele que tem o conhecimento dos mandamentos e cumpre. O guardar aqui é cumprir os mandamentos. Então, o Senhor aqui, Ele fala na sua palavra que se eu buscar a Ele, se eu cumprir os seus mandamentos, se eu amar a sua palavra, Ele vai me amar. Ele vai estar comigo. Irmãos, Davi foi um homem que também ele era rei antes de ser rei. Ele se tornou rei, mas antes ele já era rei. Antes de ter o título de rei, de ser rei de fato, ele era um cuidador de ovelhas. Ele matou um urso, rasgou um leão, e ele vai, e o pai dele chama Davi, e Davi ele era só um pastor, e ele era um pastor que era deixado por seus irmãos, porque ele era mirradinho, ele era menorzinho, ele era o mais novinho, então aquele ali não vai ter nada. Lembra na unção lá de Samuel, quando Samuel vai ungir? Ele diz, não, acabou, os bons acabaram. Não, os fortão, os bonitão, os homens, aqueles lá acabaram. Daí tem Davi. Samuel tem que insistir para ele trazer o outro filho. Busca lá Davi então. Aí Deus diz, eles estão olhando com os olhos deles, mas os meus olhos são diferentes. Quando Davi é ungido, ele não é ungido nem a pastor, nem a rei. Se você for lá, ele é só ungido. Mas nem fala que é a rei. O que acontece? Mas num determinado tempo, o pai dele diz assim, olha, eles estão em guerra lá com Saul. Vai lá, Davi, levar comida para os teus irmãos, ver como é que eles estão e traz a notícia. Davi, para não perder a viagem, chega lá e dá uma matadinha no gigante. Daqui o gigante, vamos matar o gigante que... vamos matar o gigante, né? Tá aí se bobeando. Chega Davi lá, como ele chega para os irmãos. E daí, mano? Como é que tá aí? Não, tô vendo aqui, ali, ó. Ele era pequenininho, né? Saul era enorme. Diz que Saul tinha era a melhor aparência em Israel. Então o cara era bonitão. Era um rei de presença. Aí chega assim, Davizinho. Está afrontando o Deus do exército de Israel. Davi olha assim e diz, ei, o que eu vou ganhar com isso? Ele não se preocupa com o que ele ganha, mas claro que tudo incentiva. Vai casar com a filha do rei. Eita. A história conta que ele pega 5 pedras, né? Você sabe por que... Você já parou para pensar por que ele pega 5 pedras? Porque se errasse uma, tocava outra. Se ele errasse uma pedra, irmão, não dava tempo de pegar outra. Você acha que o Golias ia estar lá... Tenta mais uma. Não. Ele pega 5 pedras porque naquele local ali havia 5 gigantes. Mas o gigante mais poderoso que tinha ali era Golias. E era ele que estava afrontando. Ele pega 5 pedras porque se ele tivesse que derrubar um e viesse os outros, ele estava preparado.
E ele não pega as 5 pedras porque ele achava que ia errar a primeira. Não, ele pega as 5 pedras e diz: ei, mas eu vou com o Deus vivo. Tem um Deus que está comigo. Ele já era rei. Porque o rei, se você for olhar as guerras, o rei era o que estava na frente. Sempre o rei estava na frente das guerras. O rei estava sempre na frente, mas Saul estava com medo. E daí vai Davizinho lá e diz assim: não, deixa para mim. Porque eu confio, sabe em quem? Naquele que me chamou. Às vezes nós se entregamos por problemas. E quando você se entrega por problema, meu irmão, você está dizendo assim: ei, problema, você ainda é maior que o meu Deus. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus que nós servimos, ele é todo poderoso. Eu quero trazer você a consciência numa coisa, meu irmão, que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Você já parou para entender quem é Deus? Ou como ele é? Ou você já parou para pensar assim: ah, Deus, como é que é Deus? Quem é Deus? Você já pensou? Eu já parei para pensar. Tá, mas Deus, como assim? Quem é Deus? Qual é o tamanho dele? Porque a palavra diz que a terra é como o estrado dos seus pés. Que ele coloca a terra na palma de sua mão. Se um dia Deus colocar o dedinho dele no oceano, o tsunami é total. Irmãos, você tem a consciência do Deus que tu serve? Irmãos, às vezes eu fico parado pensando assim, olhando esses homens como Moisés, como Davi. Moisés, irmãos, o próprio Deus testemunhou para ele e disse assim: ó, ei, vocês aí têm experiência comigo com sonhos, com revelações, mas eu e o meu amigo Moisés, nós falamos face a face. Porque ele defendeu um hebreu, porque ele honrou uma ovelha e porque ele cuidou das mulheres que não eram nem do seu povo. Ele estava sendo preparado para libertar o povo. E ele disse: Senhor, eu sou duro. Não conseguia fazer. E o Senhor disse: rapaz, olha com quem tu está falando. É eu que vou te levantar, eu que vou te usar, eu que vou fazer tu fazer. E é isso que o Senhor quer de você. Você entenda que Deus está com você. Eu vou me tornar abundante quando eu entender quem é este Deus que você serve. Estragou o carro, não tem problema. Eu vou de a pé, mas eu vou porque o meu Deus está comigo. Eu já contei aqui, roubaram a minha vizinha. Coitadinha. A vizinha 100 cilindrada, um corpinho desse, e vocês imaginam a velocidade que ela vai. Mas ela me leva para onde eu quero. Com economia. Não vou fazer aqui propaganda. Mas o que eu quero dizer para vocês, e quando roubaram, eu me lembro do dia que minha esposa, eu contei aqui para vocês, mas eu quero resumir rapidinho. Aí ela diz: olha, roubaram a nossa moto. Que nem dá para dizer moto, né? Na realidade, no documento é motoneta. Quase uma moto. Irmãos, quando ela falou aquilo para mim, eu olhei para ela e amém? E eu já contei aqui como foi para recuperar ela. Deus trouxe um rapaz que depois nós nunca mais vimos, nós só vimos naquela época. Deus trouxe um rapaz lá que era bombeiro voluntário em Campo Bom. E tu já viu ele depois daquela... Nunca mais foi visto o rapaz. Congregou com o pai numa igreja e por aquele determinado tempo roubaram ele. Não, mas eu conheço o pessoal do BOP lá de Novo Hamburgo, conheço o pessoal da polícia lá e deixa pra mim que eu vou ver isso. Foram lá, cara, por uma motoneta. Eles estouraram umas 3, 4 bocas. Desmanche, eles bateram para trás da bis. Os caras até se... A bis? Essa bis que nós queríamos, uma bis preta. Até era escrito Kelly na bis.
Bem romântico. Desde o nosso namoro tinha aquele Kelly lá. Depois eu até tirei, né? Pra ficar um pouco diferente. Depois não ia atrás de novo da minha bis. Irmãos, Deus colocou um rapaz, eles estouraram boca, desmanche. E até um dia que, 15 dias depois, e todo mundo dizia assim, ó. Mas se foi. Deu, rapaz, se ela se foi, Deus vai me dar condições de comprar outra. Mas se não, Deus vai trazer ela de volta. Irmão, Deus trouxe ela de volta em 15 dias depois. Quando eles saíram para levar desmanche, os caras fizeram até campana para pegar os caras com a moto. Seu Mike, o governo deve ter gastado uns 100 mil. O governo do estado. E vocês ajudaram a pagar. Né? E eu agradeço a vocês por isso. Irmãos, mas aquilo que foi a primeira experiência que eu tive na paz, no shalom, na plenitude da paz, onde eu disse assim, tá bom, não reclamei em momento algum. E o Senhor foi lá e me deu ela de novo. Tinha até mais gasolina do que eu tinha deixado com eles. Não sei se na fuga eles não ficaram sem gasolina. E estava quase acabando, veio com um pouquinho mais de meio tanque. Ou eles pegaram só para abastecer, né? Fazer um bem, sem olhar a quem. Mas o Senhor, Ele restituiu, irmãos. E o interessante é que não era algo caro, não era algo grande. Mas o Senhor cuida dos seus. Eles poderiam estar atrás de uma caminhonete importada, atrás de mas eles estavam atrás de uma bis. Porque o nosso Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. É esse Deus que eu sirvo, irmãos. É esse Deus que você serve. Sabe por que nunca faltou pão na tua mesa? Porque tem um Deus que cuida de você. E agora eu quero falar algo muito interessante, meu irmão. Se você acha até agora que você não é abundante, eu quero te falar que abundância não é ter tudo, mas é não faltar nada. E quando você honra o não faltar nada, Deus olha para você e diz assim, não, eu posso dar um pouco mais para ele, porque o coração dele não está na riqueza, o coração dele não está naquele carro, o coração dele não está naquela moto, o coração dele não está naquela casa. Porque se eu tirar aquilo, ele vai continuar me honrando. Se eu tirar aquilo, ele vai continuar confiando em mim. Irmãos, Deus abre porta de emprego para você, que você nem imaginava. E daí você está grato ao Senhor, porque Ele deu uma porta de emprego, daí dá 15 dias, 20 dias, chama o teu supervisor lá e diz, ei, você foi escolhido para uma promoção. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te fazer abundante. E Ele quer que você entenda isso. Aí o Senhor, Ele abre porta, Ele escancara a porta. Mas entendam uma coisa. O Senhor, Ele faz isso para quem é filho dEle. Mas todos não são filhos de Deus? Não. Não. Tem um jargão, né, que o pessoal diz, nós todos somos filhos de Deus. Porque nunca leu a palavra. Porque a palavra diz que aquele que é obediente à minha palavra, esses são meus filhos. Esses serão meus filhos, serão chamados de meus filhos. Entenda que se você obedece ao Senhor, você é filho do Senhor. Você é filho deste Deus que abre porta. O meu pai falou aqui de Pedro, né? Pedro, mas eu muito ouvi assim que Pedro era um homem de pouca fé, porque Pedro tinha afundado, né? Pedro afundou e Pedro negou. Aí eu perguntei assim, daí um dia eu pensei assim, tá, beleza, Pedro ele afundou, né? Mas além de Pedro e Yeshua e Jesus, quem mais andou sobre o mar? Ninguém. Além de Yeshua, além de Jesus,
O único ser humano que passou na terra, que pisou sobre as águas, não foi Jim Carrey no filme. Foi Pedro. Pedro foi o único ser humano. Mas eu quero dizer para você que de repente você não tem um mar para andar, não precisa andar sobre um mar. Mas você precisa pisar acima dos seus problemas. Você precisa andar sobre os teus problemas. Você não pode se travar com os teus problemas. Você não pode olhar para o vento, mas você tem que caminhar. Você tem que andar, você tem que prosseguir. Quero pedir para colocar Tiago 5:1. Irmãos, a sabedoria, eu quero agora, aqui vai ser o último assunto. Porque é aqui onde Deus mudou tudo, na minha mensagem. O Senhor me falou muito forte, irmãos. Hoje à tarde. Ele disse assim, através de um homem que eu estava ouvindo. Ele disse assim, ó, não se compare com ninguém. Isso é de muita sabedoria, meu irmão. Não se compare com ninguém. O que tu tem é teu. É para ti. O que está com você é teu. O que está com o seu irmão é do seu irmão. Nós temos um problema muito grande, irmãos, de comparação. Ah, porque o dom do fulano é lindo e eu não tenho esse dom. Porque a casa do irmão é tão linda, Deus. E por que tu não deu para mim uma casa assim? Deus, o emprego do fulano lá, meu Deus, ele é tão bom, eu queria aquele emprego. O carro do fulano, a moto. E nós começamos a comparar aquilo que eu tenho com aquilo que o outro tem. Eu quero dizer para você, deixe isso de lado, não compare. Porque no momento que você começar a comparar, você começa a ser ingrato com aquilo que você tem. Nós temos um problema muito sério. O carro que você tem hoje, antes de você ter ele, não era a melhor coisa do mundo que você ia ter? O dia que tu comprou o teu carro, ele não era assim, ó, ah, Deus, obrigado, Pai. Que carro maravilhoso, Senhor, eu nem pedi tanto, tu já me deu isso. Só que com o passar do tempo, nós temos uma tendência de começar assim, Senhor, este carro que tu me deu, eu disse assim, Senhor, eu não aguento mais este carro. Esse carro agora está assim, esse carro agora está desse jeito, esse carro agora está assim, está dando isso, está acontecendo aquilo. Eu nem aguento. A cor desse carro, Pai, eu não... Aí tu começa, né, a ter a cor do carro. Ah, Senhor, esse vermelho, eu já estou enjoado desse vermelho. Isso eu concordaria com você. Azul é mais bonito. Oh, glória. Irmãos, nós começamos, aquilo que um dia te serviu, começa a não te servir mais. Sabe por quê? Por causa muitas vezes da comparação. Nós queremos balançar. Comparar com o nosso irmão, porque o carro do irmão, porque o emprego do irmão, porque... E o que você tem? Foi Deus que te deu? Ou você vive debaixo de Satanás, que Satanás te deu teu emprego, Satanás te deu carro, Satanás te deu casa, Satanás te deu tudo? Não. Foi Deus que te deu. E quando você pediu, você ganhou mais do que você queria. Por que agora mudou? Porque nós somos ingratos. E eu quero viver abundante. Eu quero ser abundante, eu quero ter abundância, né? Porque a gente sempre vai...
O que mais chama atenção na abundância é o faz-me rir que nem os outros. O din-din. Tiago 5, 1 e 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e de todo, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhes a dado. Irmãos, quer sabedoria? Deus dá. Tu quer viver sabiamente? Deus dá. Agora eu vou contar uma historinha rápida para você. Salomão foi um dos homens, o rei mais sábio, né? Salomão foi o rei mais sábio, né? Aí as pessoas leem ali a história de Salomão e dizem assim: Salomão pediu, Deus chegou para Salomão e disse assim: Deus, Salomão, o que é que tu quer? Sabedoria, senhor. O senhor vai puxar uma varinha da cartola lá e pim, sábio sejas tu, homem meu. Eu acho que as pessoas acham isso. Quer dizer, homem de Deus, né? Era Deus que estava dando. Homem meu. Mas tem gente que acha que é assim. Agora deixa eu contar a história de Salomão rapidamente, como ele adquiriu sabedoria. É uma frase só. Sabe como Salomão adquiriu sabedoria? Pediu para Deus. Daí sabe por que ele fez? Foi estudar. Ele ficou 3 anos estudando. 3 anos estudando. Ele não fazia nada. O Midrash, que é uns escritos judaicos, rabínicos, eles contam a história que Salomão, ele mal comia, só estudava. Ele estudava as leis, ele estudava a matemática, ele estudava tudo. Ele estudava as leis do Senhor, ele estudava a terra, ele estudava tudo. Ficou 3 anos, irmãos, que ele mal comia. E daí você diz assim: Senhor, eu quero ser sábio. Vou fazer um concurso sem estudar e... vai descer aquela unção. Só que eu digo para você, uns são e outros não são, meu irmão. Porque Deus, ele não é de brincadeira. Você tem que fazer alguma coisa. Você acha que você vai ganhar as coisas? Eu quero paciência, Senhor, eu pedi paciência, mas só veio luta. O que tu pediu? Como é que tu vai ser treinado para aquilo ali? Senhor, eu quero paciência. Dá-me paciência. O dia que tu fala, dá-me paciência, te prepara, meu irmão. Tudo que atravanca o progresso da nação acontece. Tudo que você imaginar vai acontecer. Sabe por quê? Porque você quer paciência, então Deus vai te provar na paciência. O Senhor, ele é muito prático. O Senhor, ele é muito literal. Só que é interessante, porque o Senhor, ele diz, se tu pedir dinheiro, o Senhor, ele não vai te dar dinheiro. Mas ele vai te dar sabedoria. Como se o Senhor te dá paciência, te pede paciência, ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar luta para você crescer. Por isso, cuidado, meu irmão, quando você diz assim: eu não aceito esta luta, eu não aceito. Sabe, tem que dizer: não aceite, diga não. Diga assim, se você está lutando, olha para a tua luta e diga: não, eu não aceito. Vai embora, eu não aceito. O que é isso, meu irmão? Que teologia é essa? Tu não vai aceitar? Jó disse: Senhor, eu aceito o que tu mandou para mim. Irmãos, e Jó estava descascando as cascas das feridas dele com telhas. Ele disse: Senhor, eu aceito. Eu sei que eu não fiz nada, mas eu aceito. Eu sei que eu não fiz nada, mas eu aceito. E Deus vai lá e vira e dá tudo em dobro. E dá em dobro, irmãos, para o homem que já era um homem mais rico do Oriente na época. E eu vou dizer para você que só existia o Oriente na época. Ou seja, ele era o homem mais rico do mundo. Jó. E ele perdeu tudo, foi o mais pobre. E Deus restituiu em dobro. Ele ficou o primeiro e o segundo mais rico do mundo, né? Aí depois começava o terceiro.
Deus dobra, sabe por quê? Porque ele não murmurou, ele entendeu que aquilo ali era para crescimento, que Deus amava, ele não importava a situação em que ele estava vivendo. Ele teve sabedoria do Senhor para entender que o que o Senhor tinha para ele era muito maior do que uma ferida, era muito maior do que as riquezas que ele tinha, mas o Senhor, ele tinha que provar algumas coisas que Jó nem tinha entendido, porque ali era uma luta de Satanás. Satanás estava tentando mostrar para Deus algo que Deus já tinha visto. Que Deus não tinha dúvida nenhuma. Ele chega, olha, é fácil adorar a Deus com muito, eu quero ver sem nada. Deus diz, então toca nele, eu conheço quem é o meu filho. E Deus então, ele chega e transforma o cativeiro de Jó. Porque Jó foi um homem muito sábio. Eu já vi gente dizendo que Jó perdeu tudo porque ele não era um mau administrador. Meu irmão, que isso? Eu acho que a pessoa nunca leu a Bíblia. Ele administrou mal o fogo que caiu lá na plantação dele. Ele administrou mal tudo aquilo que aconteceu. Fogo que caiu na casa e matou os filhos dele, ele administrou mal. As lutas vêm, irmão. E às vezes não é culpa tua, mas é para teu crescimento. O Senhor quer te fazer crescer. Irmãos, a comparação, ela traz ingratidão. Por isso eu digo, não compare o que você tem com o que o outro tem. Não olhe para a grama do vizinho, que a grama do vizinho é mais verde que a tua. É tudo ilusão de ótica. Eu digo que grama do vizinho é ser mais verde é por ilusão de ótica. Porque as pessoas muitas vezes estão olhando para você e estão dizendo, meu Deus, eu queria ter a família que ele tem. E daí você está triste com a tua família. Aí tem aquele que está dizendo, eu queria ter o emprego que ele tem porque eu estou sem emprego. E você está, Senhor, me dá algo bom, porque aquele meu emprego eu não aguento mais. Eu queria que meus filhos fossem como os filhos do fulano lá, que é tão queridinho, é tão educado. E tem alguém olhando para a tua família e dizendo assim, eu queria ter uma família, ter filhos como ele tem. Não se compare com o próximo. Se importe com o próximo. Tu quer vida abundante? Ora incessantemente pelo teu irmão. Tu quer ter vida abundante? Busque a paz do Senhor. Tu quer ter vida abundante? Tu quer ter vida abundante no Senhor? Tu quer ter a vida em abundância com coisas que o Senhor tem para você? Ele está pronto para te dar. Mas você está pronto para receber? Eu quero encerrar esta mensagem falando sobre gratidão. Porque a gratidão me leva à abundância. Porque daí eu olho assim, Deus, obrigado por este carro. Ele é simples, mas tu me deste ele. E eu vou honrar, eu vou cuidar dele. Senhor, a minha família, eu tenho que honrar ela, eu quero cuidar dela, porque tu me deste. O meu emprego, Senhor, há dificuldades no meu emprego, mas é tudo para meu crescimento. Tem pessoas que não têm emprego. Tem pessoas que gostariam de ter emprego. Honre o emprego que Deus te deu. Honre aquilo que o Senhor te deu. Honre aquilo que o Senhor tem para você. Honre aquilo que o Senhor te deu, meu irmão. Ser abundante é reconhecer aquilo que Deus te deu. Eu quero ter alegria, como o pastor pregou aqui sobre abundância em alegria, né? Ele falou sobre ser abundante em alegria. Mas eu sou triste. Mas olha para as coisas que Deus te deu e se torne alegre.
Sabe como a abundância vai começar a entrar na tua casa de uma forma extraordinária? Quando você olhar para a tua casa e se sentir abundante. E dizer, Senhor, obrigado porque nada me falta. Obrigado porque, irmãos, vocês lembram, eu já falei aqui, quando Jacó se encontra com Esaú. O que um diz para o outro quando eles se abraçam? Esaú diz assim, Jacó tinha mandado os presentes antes, né? Para dar uma amenizada no coraçãozinho do irmão, que estava querendo matar ele. Ele chega e diz assim, não precisava ter me mandado. Eu já tenho muito. E Jacó diz o quê? Eu te mandei, sabe por quê, meu irmão? Porque eu já tenho tudo. Quem tem muito sempre quer mais. Mas quem tem tudo, não precisa de mais nada. Entenda, irmão, que você já é abundante no Senhor. Entenda, olha para a tua família e veja a tua família e diga, Senhor, obrigado por esta abundância na minha casa. De repente, hoje você ainda não está comendo Nutella, mas agradeça pelo mumuzinho, que é um docinho que você pode comer. É engraçado, né, irmão? Mas é uma realidade. Porque nós temos, irmãos, nós somos sempre chorando porque a gente não tem, e pouco sorrindo por aquilo que Deus já nos deu. E eu só vim dizer isso, irmão, seja abundante no Senhor, entenda que você já é abundante, e o Senhor vai te tornar mais abundante. Davi, ele era rei antes de ser rei. Antes de ter o título, ele já era rei. O Senhor tem feito tantas coisas na tua vida, meu irmão. Eu trouxe uma palavra muito simples, irmãos. Mas é mais, não é nenhuma, eu já digo que não é nenhuma palavra, é mais um conselho. É mais um conselho para você te alertar daquilo que você já tem. O Senhor já te fez abundante. Agora, entenda uma coisa, que quando você se tornar grato, Deus vai dizer assim, ei, esse aí está merecendo um pouquinho mais. Lembra aquela primeira palavra que eu li? Se o nosso Pai terreno, que é isso, não, e olha que a palavra ele diz assim, ó, vocês são pai aí que são mal, né? Vocês não são bons, vocês são mal. Já dão um presente bom para os filhos. Como é bom, né, Dani, tu poder ir na loja e dizer assim, poxa, meu filho tem sido uma bênção para mim, eu vou comprar um presentão para ele, como é bom a alegria dos nossos filhos recebendo um presente. Como é bom quando a gente pode chegar em casa e dar presente para o nosso filho. E dizer, filho, tu foi tão bom esse ano, né? Agora tu imagina Deus olhando para ti e dizer, ei, tu tem caminhado tão bem no meu caminho. Você tem crescido tanto, você tem sido tão grato por aquilo que Deus te deu. Eu quero dizer para você, se você olhasse para trás da tua vida, será que você imaginava que você estaria aqui hoje, na situação em que você está? Irmãos, eu só vim dizer isso para você, irmão. Eu só vim falar para você ser grato por aquilo que Deus te deu. Eu acho essa uma palavra mais simples que eu já trouxe. E Deus tinha me dado um monte de coisa, eu anotando, e Deus disse, não, eu só quero que tu fale isso. Diz para o meu povo parar de se comparar. Diz para o meu povo começar a olhar para dentro de si. E começar a agradecer o que já tem. Não se preocupa com o que você não tem, se preocupa com o que você já tem. Tem pessoas aqui que já poderiam ter recebido muito mais. Sabe por que não recebeu? Porque você ainda não agradeceu pelo que você tem. Você ainda não entendeu que o que você já tem já é necessário para você, já é
já ajuda, já te torna pleno no Senhor. Sabe por quê? A abundância, a plenitude, que vem tudo da mesma, é tudo sinônimos. Abundância, plenitude, tudo está ligado, meu irmão. Porque quando eu entendo que abundância é não me faltar nada, e quando eu entendo que não me falta nada, né, Diácono Márcio, eu sou feliz, né? Sou feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz com a família que Deus me deu. Porque tem pessoas que têm tanta coisa, meu irmão, mas não tem a felicidade, não tem alegria, não tem amor. Mas eu quero dizer para você que o que você tem já é de grande alegria, já é para você festejar, porque o Senhor tem te dado. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não vou chamar ninguém para orar aqui na frente, porque eu quero fazer um pouco diferente. Porque essa mensagem, ela não é para você vir aqui na frente agora e aquele que precisar de oração pode vir depois aqui e pedir para o pastor orar. Mas neste momento eu quero que você seja grato ao Senhor. Eu quero que você entenda que a gratidão vai te trazer abundância. Porque quando eu sou grato, eu começo a ser alegre. Quando eu sou grato, eu começo a ver o que Deus me deu e dizer, Senhor, obrigado. E daí eu começo a cuidar mais do meu próximo. Eu quero que você, somente nesta noite, eu quero te pedir só uma coisa, meu irmão. Eu quero que você só agradeça ao Senhor. Eu quero que você só agradeça ao Senhor. Porque aí começa a tua abundância. Aí começa, na realidade, não a tua abundância, mas o Senhor começa a abrir os teus olhos para ver o quão abundante você já é. Essa pessoa que está do teu lado, a sua esposa, seu marido, seus filhos, olha que bênção o Senhor te deu. Eu quero que você agradeça ao Senhor pela tua família. Eu quero dizer que tem uns abençoados que nem merecia tanto, né? E o Senhor deu. Eu sou um. Eu nem merecia tanto. A esposa que o Senhor me deu. Eu nem merecia o filho que o Senhor me deu. Mas Ele me deu. Eu quero que você seja abundante em gratidão ao Senhor. Comece a pensar naquilo que Deus já te deu. Olha para o teu emprego, olha para a tua vida, olha para a tua casa. Meu irmão, olha para a tua casa, que lá é o reino de Deus. Lá é a extensão do reino de Deus. Olha para o teu pai e diga, Senhor, obrigado pelo pai que tu me deste. Obrigado, Senhor. Agradeça o Senhor neste momento.